Nós crescemos no modelo de fiscalização e controle que influencia tanto a nossa relação como filhos, como estudantes, como profissionais, que quando a gente cresce, a gente simplesmente não sabe viver sem isso. E esse assunto afeta totalmente a nossa forma de trabalhar no remoto. Eu sou o Will e esse é o terceiro episódio do podcast do Estilo Remoto. Eu vou te contar uma história de quando eu era criança e que para mim marca muito esse assunto de hoje. Toda vez que a minha mãe saía, eu sempre fui, às vezes, um pouco rebelde, um pouco. Gostava de fazer as coisas do meu jeito, então toda vez que ela saía, eu sabia que ela ia ficar muito tempo fora, batia na minha cabeça assim: nossa, é hoje que eu vou fazer tudo do meu jeito, sem ninguém para me perturbar, ninguém para me mandar fazer desse ou daquele jeito. Eu vou fazer as coisas que eu quero, na velocidade que eu quero, do jeito que eu quero. Tudo era baseado no meu jeito, num jeito diferente. Ok, corta para, ela sai, fica um tempão fora, volta e eu não fiz absolutamente nada. Ou eu me perdi tirando um baita cochilo no sofá a tarde inteira, ou eu, sei lá, fiquei vendo TV, mudando de canal, e quando ela voltava, nenhuma daquelas ações me dava a sensação de, zerei a vida. Não. Me dava a sensação de, caraca, não aproveitei. E pensando nisso, eh, essa história ela ilustra um pouquinho do que a gente acaba viveu, né, quando teve essa mudança para o home office, forçado, mas um home office em algum grau. Por quê? Ninguém estava pronto para ser home officer. Isso tem muito a ver com a nossa trajetória. Quando a gente é novinho e a gente está no ambiente familiar, os nossos pais, com a melhor das intenções, eles pensam: preciso criar meu filho para o mundo. E esse criar para o mundo, normalmente, é definir um roteiro que funcionou muito bem para eles, na época deles, e im- eu não vou dizer impor, mas nos conduzir a seguir aquele roteiro. Como se a gente tivesse que, num joguinho, cumprir fases até ser aquela pessoa pronta para a vida. Então a gente tem ali um cenário onde as pessoas que estão tentando nos ajudar, com a maior das boas vontades, tem uma referência de quando eles eram crianças, ou seja, uma coisa muito distante no tempo, e a gente sabe que a nossa memória não é boa para lembrar como a gente era criança sendo adulto, mitigada ali com uma ou outra coisa que eles não gostaram da criação deles e eles tentam mudar. Só que nesse cenário você só tem dois modelos: o modelo que você foi criado e exatamente o oposto do que você foi criado. E é baseado nisso que a gente cria esse roteirinho para os nossos filhos. Legal. Corta para ida para o colégio. No colégio, você tem um cenário onde você normalmente tem um professor para, sei lá, 40 pessoas, 30 pessoas, 20 pessoas, se você está num colégio que tem essa preocupação de individualizar o ser humano. Ok. Como que você gerencia 40 pessoas iguais? Como você gerencia 5 pessoas iguais? Desculpa. Como que você gerencia 5 pessoas totalmente diferentes? Você vai pegar a média dessas pessoas ali, tipo 3, 10, 15, enfim, a média, e você vai criar um plano que funcione para elas. Quem está fora desse plano, ou porque é muito mais safo, muito mais ágil, aprende de um jeito diferente e até mais rápido do que aquele, que se vire, que se adeque, e quem está muito atrás provavelmente vai ser rotulado como ruim. Eh, e às vezes essa pessoa só aprende diferente, mas isso é papo para outro momento. Então você tem uma pasteurização, você tem uma padronização que era muito útil e importante numa época onde as coisas mudavam muito pouco, as coisas elas avançavam num tempo que não é o tempo de hoje. Então, você entrava no colégio ali no maternal, que na época tinha outro nome, e saía formado da faculdade com aquela profissão que você escolheu,
sendo exatamente a mesma profissão. Então, o que você fazia era exatamente igual e etc. Não é mais a nossa realidade. Então, hoje, o que a gente chama de soft skill é muito recomendado e valorizado nas empresas e no mundo como um todo é o poder de adaptação, é a adaptabilidade. E quando você passa por esses dois modelinhos aqui, né, o de casa e e o escolar, você não está estimulando nada de adaptabilidade. Por quê? Você está dando uma receita de bolo para aquele jovem. Ok. Lembrando que até aqui a gente está falando só de. Se a gente for só até o fim do colégio, a gente está falando já de 15 anos. Se a gente for incluir a faculdade, a gente está colocando, elevando isso para quase 20 anos de influência nesse modelo orientativo. Nesse modelo onde você tem um mapa do tesouro ali, que não necessariamente tem um tesouro no final, e se você seguir aquele mapa vai dar certo. Ok, aí você entra no universo, no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, a gente tem liderados e líderes que, há mais tempo ou menos tempo, sofreram esse mesmo padrão de desenvolvimento, baseado num roteiro, baseado num mapa e baseado em faça isso, não faça aquilo, me escute porque eu já vivi isso. Tá? Lembra da história de que o mundo mudou bastante de lá para cá. E aí, quando você entra nesse modelo de trabalho, como que um gestor ajuda um liderado? Normalmente, usando as regras de sucesso que ele aprendeu. Normalmente, para você virar um gestor, você já executou aquele trabalho algumas centenas de vezes. Aquelas mesmas atividades, aquele mesmo passo a passo. Legal. Você vai ter para a função você sai da função de executar para a função de coordenar as pessoas ou gerenciar as pessoas, dependendo do cargo. Como é que você vai ajudar essas pessoas a se desenvolver? Normalmente vai ser pegando aquele mesmo mapa, aquele mesmo roteiro que deu certo para você e entubando goela abaixo da pessoa. Pode dar certo? Pode, se essa pessoa for um mini você. Só que cada vez mais as empresas precisam de diversidade. Por quê? E não estou falando diversidade como muitas vezes a gente vê de cumprir cota poxa, tem que preencher uma vaga aqui com diversidade. Não, diversidade do ponto de vista construtivo, que é ter pessoas pensando com pontos de vistas diferentes de um único modelo. Então, nesse caso, você vai ter uma equipe muito diferente de você, com uma ou outra pessoa muito parecida contigo, e você tem que ajudar essas pessoas a se desenvolver. Já dá para ter ideia que isso não vai ser uma tarefa fácil, e isso normalmente não vai ser uma tarefa com uma probabilidade de sucesso muito alta, a não ser na tentativa-erro. Por quê? Do mesmo jeito que em casa, do mesmo jeito que no colégio, você vai adotar, ou vai tender a adotar, um modelo orientativo. Ou seja, você fala, olha, eu fiz assim, faça assim que vai dar certo. Beleza. Se a atividade não mudou, se a tarefa não mudou, se as expectativas do cliente, fornecedor, pares, gestores, enfim, não mudou, pode ser que exista alguma chance disso dar certo. A tendência natural é que não dê. É ilegal. Agora avançamos no tempo para 2020. Esse modelo, que ele é muito baseado em orientação, fiscalização, controle e ou reconhecimento ou bronca, se a pessoa não fez exatamente como você mandou e não é se ela alcançou o objetivo ou não, tá? Porque se ela alcançou o objetivo de uma maneira diferente, muito provavelmente esse gestor vai virar e vai falar: "Ah, foi sorte, cuidado, da próxima faça do jeito que eu já te falei". A verdade é essa. Aí a gente vai para a pandemia. Quando a gente chega na pandemia, as pessoas ficam geograficamente distantes e elas ficam eh, num, num- numa carência de atenção. Por quê? Elas passaram
20, 30 anos da vida delas tendo passo a passo alguém para dizer o que tem que fazer, o que não tem que fazer. E aí a gente vai para o remoto, onde as pessoas estão lotadas de reunião, porque quando a gente mudou para esse ambiente remoto, o que a gente mais fez foi criar reuniões para decidir a pauta da próxima reunião. Desculpa quem fez isso e ainda não tinha consciência, mas isso aconteceu um absurdo de vezes. Então você passava o dia inteiro em reunião, os gestores, inclusive, e aí esses gestores não tinham tempo de ajudar os liderados deles como eles tinham ali no presencial. E aqui eu não estou falando que aquele modelo do presencial era bom, não. Eu acho ele péssimo, porque ele não é fluido, ele não é eficiente e ele não é sustentável. Tanto não era sustentável que quando veio a pandemia e você mexeu um microelemento, que é não estar ali cara a cara com aquela pessoa, ele ruiu. Já parou para pensar? Se o modelo presencial fosse tão bom, e eu também não estou dizendo que ele é ruim, se ele fosse tão bom, não era um elemento que ia fazer ele inteiro ruir. Então, isso já nos indica que aquele modelo de gestão orientativa, embora ele seja importante em algumas etapas, em algumas fases, ele não é suficiente para a gente poder basear todo o desenvolvimento dos nossos colaboradores é, nessa coisa tão Big Brother, tão é, é, o grande sábio, o grande olho que está ali para te ajudar. E isso é uma coisa que eu acho particularmente importante quando a gente vai para conversar com alguns gestores que agora na volta do presencial, lá atrás eles já tinham dito isso, e agora na volta do presencial voltam a falar dessa forma, que é se vangloriar porque o time performa muito bem quando ele está olhando, quando ele está de perto. E eu não culpo esse gestor, porque ele cresceu ouvindo, talvez você também, uma expressão muito clássica da nossa sociedade, que é o gado engorda aos olhos do dono. Como se o dono tivesse longe, fosse um motivo para as coisas simplesmente desandarem. E aí esse gestor, ele volta batendo no peito, viu? Tá vendo? O meu time funciona muito bem quando eu estou ali em cima deles. Ou a gente falando, não, o presencial ele de fato faz as coisas andarem mais fácil. Mas eles não isso não está andando mais fácil por causa do presencial, está andando mais fácil porque a gente passou a nossa vida inteira baseado em fiscalização e controle, seguido de recompensa ou punição por uma repetição de um roteirinho ali que você tinha que fazer. E eu acho que nesse momento a gente teve uma oportunidade muito boa de tornar os negócios mais eficientes. E quando eu digo isso, eu não estou falando só pelo remoto. É que, mais uma vez, o remoto ele jogou luz num negócio que estava meio adormecido ali, meio poeira embaixo do tapete. Por que eu digo que a gente tem aqui uma oportunidade de tornar negócios mais eficientes? Se você sai desse siga o roteiro pro qual é o seu jeito adequado de fazer isso, você começa a ter não só um gestor pensando nas melhores práticas, mas um time inteiro que entende como uma coisa pode funcionar melhor do que ela funcionava antes. Você começa a criar protagonistas. Eu sei que essa palavra ela meio que caiu no senso comum, no lugar comum ali de, ai, não, seja protagonista da sua vida, seja protagonista do seu trabalho. Mas, de fato, o protagonista na história, né, no cinema, num livro, ele é o ponto central da trama. E quando eu falo que você cria um time de protagonistas, você cria um time onde, para aquela pessoa, ela é a mais importante do time e o que está no entorno preenche essa história, preenche essa trama e ajuda que o objetivo daquele protagonista seja atingido. Então você tem várias histórias correndo em paralelo e você não precisa pausar a história de uma pessoa para ajudar só na da outra e ser o salvador da pátria. Antigamente, naquele modelo orientativo, a gente tinha muito disso de,
olha, meu Deus, sem o meu gestor aqui me ajudando, as coisas não vão fluir. Não vão. Você pode estar inseguro, você pode estar ansioso, você liderado, mas com certeza, talvez, você ainda seja a melhor pessoa para dizer como aquilo tem que ser feito. Por quê? O teu gestor fez aquilo há meses, anos atrás. Talvez aquela já não seja mais a melhor prática. Talvez o teu cliente tenha mudado, e aí cliente interno ou externo. Talvez o mercado tenha mudado. Então, você talvez seja sim a melhor pessoa para dizer como fazer aquilo ali funcionar. Só que eu também não descarto o papel do gestor. E aí, como que talvez isso funcione um pouco melhor? Se a gente migra do modelo de gestão orientativa para um modelo de gestão facilitadora. Quando eu estou ali para orientar, eu estou ali para te dizer o que você tem que fazer, como você tem que fazer, quando você tem que fazer. Quando eu passo para um modelo de gestão facilitadora, eu estou ali para não, primeiro, não te atrapalhar a fazer o que você tem que fazer. Segundo, não deixar ninguém te atrapalhar. E aí, não deixar ninguém te atrapalhar é te dar recurso, é não deixar te interromper num momento importante. Claro que tem exceções aqui, mas na prática, quando você fala de um modelo baseado em facilitação e não em orientação, onde predominantemente você passa 80% do seu dia facilitando e 20% orientando, porque orientar é parte do trabalho do gestor, sim. Toda vez que você tiver uma atividade nova ou uma atividade que você esteja empacado, que você esteja travado, o gestor precisa ir ali e falar: bom, o que, que você já fez, o que, que você não fez, para a gente pensar aqui uma solução. Mas não é naquele siga esse roteiro, sabe? Não é o siga o líder. É muito no papel de, poxa, o que, que um olhar externo como o meu pode te ajudar a pensar diferente, a fazer alguma coisa diferente que talvez você não tenha enxergado porque você está muito imerso no problema. Quando a gente vira essa pequena chavinha nas relações de trabalho, isso tem um poder muito grande da pessoa aprender qual é o melhor jeito de fazer aquilo, ela assumir as rédeas do problema, porque hoje, quando eu vejo muita gente que passa de um nível de analista ou de um nível operacional para um nível de supervisão, coordenação ou gerência, é, a grande dor ali é a dor de decidir. Por que, que isso dói tanto? Porque você não decidiu daquele dia para trás, você fez um monte de coisa, mas você não tomou decisões. Quando, na verdade, você já podia tomar as decisões porque você era a melhor pessoa, você era a pessoa que sabia como aquilo funcionava. Só que no modelo corporativo de fiscalização e controle, não é isso que acontece. A palavra do chefe é a última. Muitas vezes não, vamos ser um pouco mais brando, mas algumas vezes eu vi gestores simplesmente pegar o e-mail que o liderado tinha feito, copiar, colar com a assinatura dele e mandar sem mudar uma vírgula. Eu entendo que em alguns ambientes corporativos é importante ter esse e-mail do gestor, mas não ocultando que aquilo ali não foi desenhado por ele, não foi feito por ele. Não sem dar créditos para as pessoas. Não, olha, fulano de tal da minha equipe fez essa avaliação e está muito legal, segue com o meu aval. Porque se você está mandando, eu imagino que você revisou. Então, a gente falou de duas coisas muito importantes aqui. Como a gente é criado para reproduzir e executar roteiros, e isso nos faz excelentes executores de tarefa. Então, eu sei pegar uma tarefa, você me deu uma tarefa, eu pego, executo, te devolvo e ganho meus tapinhas nas costas. Mas porque você me deu uma coisa de cada vez. Quando as pessoas começam a ter um monte de coisa para fazer, elas entram em colapso, porque elas não estão acostumadas a definir prioridades. Elas não estão acostumadas a definir qual é o roteiro que eu quero para a minha história corporativa e de desenvolvimento. E aqui eu não estou falando de individualismo. Aqui eu não estou falando de você ser egoísta e falar, não, eu tenho que pensar primeiro em mim e depois na empresa. Não, não é isso.
Na sua carreira, sim, você tem que pensar primeiro em você, depois na empresa. Mas no seu trabalho, você tem que pensar na empresa. É ela que paga seu salário, é ela que te coloca dia após dia em situações que você pode se desenvolver. Mas isso não quer dizer que você não é o protagonista daquela história. Sei lá, eu vou pensar aqui um exemplo. Eu tenho uma aula para desenhar. Sei lá, eu trabalho com educação, então vou usar esse tema. Eu tenho uma aula para desenhar. E aí eu tenho um coordenador de curso, talvez. O coordenador de curso ele vai me dar as linhas gerais do que eu tenho que colocar. Mas eu tenho que virar e falar, não, isso aqui é importante para o meu aluno, isso aqui eu vou botar na minha aula. Isso daqui é uma coisa relevante a ser dita. Isso aqui, talvez, é um caso que não vale a pena tratar. Então, quando eu tenho essa visão do que é bom, do que não é bom, do que tem que acontecer, do que não tem a acontecer, é, o meu coordenador de curso, por exemplo, ele vai estar lá para olhar e falar, putz, gostei. Ou, não, acho que a gente pode ir para esse caminho ou para aquele caminho. Mas ele está facilitando e aí sim atuando quase como um coach, um mentor do trabalho que você está fazendo. Mas você assumiu as rédeas daquilo. Essa é a primeira dica que eu dou. Assuma as rédeas de tudo que você está fazendo. E deixe para os gestores, enfim, seja lá qual for a relação que você tenha, um tom de dar visibilidade e dar e pedir conselho mesmo. Falando, olha, poxa, eu já fiz isso daqui. Como que você acha que a gente pode melhorar isso daqui? Poxa, para você tá legal? Porque talvez algumas atividades vão ter pontos cegos e você precisa daquela troca ali para fazer alguma coisa melhor. Mas o que eu quero acalmar seu coração a gente não foi treinado para isso. E aí quando conectando de novo com o remoto, quando a gente foi para o remoto, isso simplesmente entrou em colapso. Por quê? Meu gestor não tem tempo para me passar as tarefas que eu tenho que fazer. Eu não estou acostumado a saber definir o que eu preciso fazer primeiro ou segundo ou terceiro, qual é o prazo. Tipo, essa é uma outra coisa. Às vezes, tipo, a gente está tão desacostumado a criar as regras, criar os parâmetros, que a gente nem sabe o que é mais importante e quando uma coisa tem que sair ou não, porque a gente não consegue entender o encadeamento dela ao longo daquele fluxo de trabalho, ao longo daquele processo como um todo. Então, quando a gente traz isso para a nossa zona de atuação, a gente começa a falar: opa, peraí, se eu não fizer isso hoje, aquilo dali que vem na sequência não consegue ser feito. E se aquilo não for iniciado, não vai ficar pronto na data que eu preciso. Então você começa a ter essa clareza. Mas isso só é possível quando a gente muda de um modelo de orientação, baseado 90% em orientação, que é o que acontece em muitos casos, para um modelo baseado em facilitação. E aí, para encerrar esse podcast, eu quero trazer o como eu sugeriria, eu facilitaria, eu te ajudaria a pensar em testes. Eu acredito muito em testes. Eu acredito muito que é testando que a gente descobre os nossos caminhos. Primeiro, porque teste é um exercício. Segundo, que você tem a liberdade moral de descobrir que aquele teste não deu certo. Ou deu e aí você repete. Então, primeira coisa que eu traria é a importância de você olhar para o seu gestor, ou você, gestor, olhar para o seu liderado e entender que a gente não está pronto, muitas vezes, para ser protagonista, para tomar decisões, para deixar o caminho aberto. Então, não olha, acho que o primeiro e mais importante não olhe para o outro lado como se fosse um bicho-papão, uma pessoa má, uma pessoa que está propositalmente querendo te ferrar. Tá? Eu acho que sem isso, todo o resto não vai funcionar. Então, não leva para o pessoal. Lembra, o teu gestor é uma pessoa que está tentando te ajudar, mas ela passou a vida inteira dela recebendo ordens, recebendo um roteiro, recebendo um como fazer passo a passo. Então não é natural para essa pessoa confiar que o liderado vai ter essa capacidade, essa desenvoltura, essa liberdade e essa autonomia para poder
fazer isso. E, do mesmo jeito, o gestor tem que olhar e falar: pô, meu liderado fica parado aqui, ele não sabe o que fazer? Não, ele não sabe. Ele não é um preguiçoso. Às vezes pode ser, mas normalmente essa pessoa não é uma preguiçosa, senão ela nem estaria ali. Ela simplesmente não sabe o que fazer porque ela não foi ensinada, não foi treinada para. Acabei uma coisa, legal, vou fazer aqui um momento de reflexão para entender o que é mais prioritário, o que eu pego agora, o que eu pego depois. Poxa, caramba, você me deu uma nova tarefa. Se eu for fazer essa tarefa que você está falando que é prioritária, eu vou ter que deixar de fazer a outra. Normalmente, o liderado pega as duas, não te fala que não vai dar tempo, e até porque ele está presumindo que vai dar tempo, e aí as coisas explodem lá na frente. Então, o primeiro ponto é não desconfie de que o outro lado está fazendo, está errando propositalmente. Segundo ponto, para mim, confiança não se pede e nem se dá sem confiar. Então, a segunda coisa que eu proponho nessa relação é que líder e liderado conquistem essa segurança e essa confiança para executar esses testes. Como a gente conquista essa confiança? Primeiro, mostrando por postura que a gente está afim de se desenvolver e de ter esse protagonismo, de ter esse desenvolvimento. E segundo, fazendo testes ainda menores. Faz com uma pequena microatividade, deu certo, vai para uma maior e assim a gente vai conquistando esse voto de confiança. Então, o gestor ele vai ter a tranquilidade de que você pode sim ter mais espaço, ter mais liberdade, ter mais protagonismo nas suas atividades. E o liderado também vai confiar que o gestor está ali para ajudar e não só para punir se o negócio der errado. Terceiro ponto. Então, o primeiro ponto é não desconfiar do outro. O segundo ponto é conquistar esse voto de confiança. O terceiro ponto sempre pode dar errado. E aí o gestor tem que ter a consciência de que ele vai precisar blindar essa pessoa, porque essa pessoa não está errando. Se ela errar ali, ela não está errando de propósito, ela não está errando por má fé. Então, sim, faz parte do seu papel como gestor tomar o esporro no lugar dessa pessoa e depois, óbvio, voltar para ela e falar: poxa, tomei esse esporro aqui, tomei essa bronca aqui, esse puxão de orelha, por causa disso, disso, disso. Vamos trabalhar para isso não acontecer. Mas sim, o gestor vai acabar tomando bronca pelo liderado, se o liderado que está ali se empoderando, mais uma palavra que caiu no lugar comum, mas que é importante trazer, se o liderado está tentando se desenvolver. E do lado do liderado, nesse mesmo momento aqui, também é importante ele proteger o gestor dele de tomar esse puxão de orelha. E como que ele faz isso? Assumir, estou fazendo ali meu teste para ter mais liberdade, mais autonomia para executar uma tarefa, uma atividade. Se eu estou sentindo que ela está saindo dos trilhos, levanta a mão. Se eu estou sentindo que ela está caminhando bem, dá visibilidade. Se você não levantar a mão quando acontecer algum imprevisto que possa fazer com que aquela atividade não seja resolvida no prazo, você está expondo o seu gestor. Se você não der visibilidade para ele de que as coisas estão caminhando bem, e aí não é dar satisfação tipo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não. Fala, olha, isso daqui já está nesse estágio. Você pode usar ferramentas, pode usar várias formas de dar visibilidade, a gente aprofunda isso melhor. Mas se você não der visibilidade, a pessoa vai ficar angustiada e ela está confiando que está tudo bem. Tá? Então, o terceiro passo é garantir que esse teste não vire uma mega bomba atômica dentro da organização, onde, sei lá, um diretor vai dar um puxão de orelha num analista porque o gestor não atuou como filtro ali, ou porque esse analista não deu visibilidade e não levantou a mão na hora correta. Quarto passo, quarta dica, né, porque na verdade é um passo. Tenha sempre um plano B, uma contingência. Porque vai dar errado. A maior certeza que você tem em um teste
é que ele tem probabilidades de dar certo e probabilidades de dar errado. Se você não tiver um plano B que te dá muita clareza de, olha, se a gente chegar nesse momento e a gente não tiver uma resolução, a gente vai ter sim que sair daquele modelo de facilitação para um modelo orientativo. Por quê? Com pouco prazo, com pouco espaço para erros, porque você tem que entregar o negócio na qualidade, no prazo adequado, aí talvez o melhor modelo seja aquele que o gestor, que já viveu aquilo, já passou por aquilo, fale: ó, nesse cenário, só para a gente evitar erros, evitar problemas, vamos seguir aquele plano lá de trás que já deu certo comigo. Ok. Então, tenha um plano de contingência, mas em especial para o passo 5, que é não queira usar o seu plano de contingência a qualquer momento. Toda relação líder e liderado vai ser composta 80% de facilitação, uma saudável, digamos assim, e 20% de orientação. É tentador voltar para aquele modelo de orientação, porque é o que a gente está acostumado. Mas se você fizer isso, isso acaba virando um ciclo vicioso. Então, tem o plano B, que é o nosso passo 4, mas o passo 5 é tente não usar ele caso não seja extremamente necessário. Se você construiu isso, construiu esses 5 passos, muito provavelmente a, a gente vai conseguir evoluir com esses testes. E aí é legal porque sobra tempo para o gestor ajudar naqueles 20% de orientação que ele é imprescindível. E também sobra espaço para o liderado mostrar que ele é capaz de, tendo uma oportunidade, assumir um outro cargo. Então, quando a gente traz isso para a nossa vida, é só ganha-ganha. O gestor ganha tempo e ganha um time que está performando muito bem, e o liderado ganha essa visibilidade para poder crescer. O que eu queria trazer aqui? Possíveis pensamentos e possíveis conversas que eu já tive com as pessoas. Ah, William, mas o meu gestor ele não me reconhece. Cara, talvez você esteja no lugar errado, ou esse gestor simplesmente não merece estar ali. Aí é uma avaliação sua de se você vai continuar ali ou não. Porque o gestor deveria ficar feliz quando seus liderados fazem algo legal e você pode jogar isso para cima. Outra coisa que eu escuto, mas o meu liderado ele não sabe fazer isso. Tá bom, volta um pouquinho para o modelo orientativo, mas convide essa pessoa, porque também não adianta entubar isso, forçar a barra para isso, tem que ser alguma coisa que os dois lados queiram. Convide-o a ter uma atuação sua mais facilitadora do que orientativa. Ah, William, minha empresa ela trabalha no remoto e o meu liderado não está conseguindo se desenvolver nesse modelo mais facilitador. Ele não está conseguindo aprender as coisas que ele precisa aprender na velocidade que ele tem que aprender. Talvez essa pessoa, se você puder, marque momentos mais síncronos. Pode ser no presencial, caso faça sentido, caso tenha essa possibilidade, mas também pode ser no online. Então, marque reuniões síncronas, tipo como se fosse um coworking virtual. E aí, olha, você está com dificuldade aqui, vamos marcar uma reunião de trabalho toda terça-feira, de 9 a meio-dia, e aí ali a gente faz essas atividades juntos e a gente vai trocando. É um caminho. Se ainda assim não der certo, talvez não dê mesmo para manter essa pessoa. Ou você vai precisar direcionar ela para um modelo onde seja, pelo core da atividade, pelo tipo da atividade, seja mais fácil ter um modelo orientativo, ou talvez a demissão. Dói, como gestor, dói pra caramba. Eu já demiti, já fui demitido. Eu sei o que é estar dos dois lados da balança, talvez com maiores ou menores privilégios do que outras pessoas, mas dói. Independente de quem você é, dói demitir, dói ser demitido.
Então, se isso tiver que acontecer, faça com o maior respeito possível. Mas talvez isso seja libertador para a pessoa que está do outro lado. Já foi libertador para mim e já foi libertador para pessoas que eu tive que desligar. Então, não tenha medo. Se esse for o único caminho, só faça com respeito e com a certeza de que você tentou todas as opções. Para fechar esse episódio, eu queria te agradecer e te dizer que tá tudo bem ainda não estar pronto para o remoto, porque o remoto ele exige muito desse modelo mais protagonista, porque se não for desse jeito, você não vai ter um trabalho remoto, você vai ter um trabalho virtualizado, que é quase um presencial, mas feito na internet. E isso não é saudável para ninguém, isso não é sustentável, porque ali você só perde. Você está com uma tela de distância, então você não tem o calor humano, e você simplesmente tem que estar presente o tempo inteiro da tua jornada de trabalho, um do lado do outro. Então você também perde o benefício dessa liberdade de estar em casa. Não se deixe virtualizar o trabalho, mas busque trabalhar de fato num ambiente remoto. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê no quarto episódio.